Boa noite. Bem-vindos a mais uma noite de estudo aqui na nossa casa. Hoje nós estamos recebendo o nosso amigo Edson Assunção, que veio de São Sebastião do Paraíso, para nos falar sobre como vencer o medo. Aí eu estou vendo aqui um livrinho aqui, já na minha frente. Então nós vamos descobrir como é que a gente vai fazer isso. Ou pelo menos nos dar o material para a gente ir buscar mais alguma coisa sobre o assunto. O Edson veio junto com a Ana, que é a companheira de trabalho dele, a Dora, que é a tia, e o pai dele, o seu José, que nos deu a honra da presença aqui hoje. Então, nós agradecemos a presença de todos, os nossos amigos de Porto Ferreira, do Grupo Esperança. Esse tema que a gente pediu para o Edson desenvolver hoje, no último ano, em 2022, durante o evento, ele nos propôs uma interação, distribuir uns envelopes para a gente fazer alguma atividade, e o nosso grupo saiu com essa proposta de, se nós estivéssemos fazendo uma exposição, qual seria o tema que a gente desenvolveria. E assim, na realidade, a gente não entendeu muito bem a proposta naquele dia, né? A gente só escolheu o tema, desenvolver, que é bom, a gente não desenvolveu, então hoje eu passei a responsabilidade de volta para ele. Então nós vamos ouvi-lo hoje. Vamos lembrar os estudos da casa, que são as segundas-feiras, né? Que nós temos aqui a palestra, todas as segundas, às 19h30, a nossa instrução. Às terças-feiras tem o estudo online com a Andrea, que é o estudo do ESD. Às 19h30 também. Às quintas-feiras nós temos o estudo aqui na casa, do livro dos Céu e Inferno, eu ia falar o livro dos Espíritos. Também estudamos ele de vez em quando, encaixamos ele, porque também faz parte, mas é o Céu e Inferno. Às 19h30, presencial, todos convidados. Nós estamos na segunda parte, muito importante para todos nós o estudo. E aos sábados, nós temos a evangelização infantil, juvenil, dos adultos, das 9 às 10h30. Nós estamos agora num recesso, somente aos sábados. Retornamos dia 29. No sábado, dia 29, retornamos normalmente à evangelização. Os demais trabalhos todos continuam normalmente, certo? Então vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, por estar sempre conosco, sempre nos mostrando o caminho. A espiritualidade amiga desta casa, os nossos mentores individuais, agradecendo por mais essa oportunidade de aprendizado, de união, a bênção da oportunidade de estarmos aqui ouvindo mais um pouquinho, mais uma instrução, para que a gente possa colocar em prática, possa buscar melhorar as nossas condutas, com mais acerto, com mais ânimo, para seguir a nossa caminhada rumo à destinação que é para todos nós, que é a felicidade. Com muita gratidão, aqui estamos então, Mestre Jesus, te pedimos o amparo, o auxílio para a compreensão da mensagem da noite. Te pedimos também o amparo para todos aqueles que não puderam estar aqui por razões diversas. Pedimos que abençoe também aqueles que estão
adoentados, o pai do Nilo, a mãe da Marlise, todos aqueles que por alguma razão estão passando por dificuldades de doença ou de doenças do corpo ou da alma, todos aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossos corações, que recebam o amparo, o amor de Jesus e os nossos sentimentos de amor e de luz. Esteja conosco, Senhor, nesta noite, nos amparando e nos intuindo para uma boa compreensão da mensagem da noite. Que assim seja. Edson. Como diz esse negócio de modernidade. Aí nem fio não tem, tá vendo? Nós estamos ficando chique, né? Cada dia que passa a gente vai ficando mais chique. Hoje, como se diz, muita gente nem sai de casa para assistir uma palestra. Antigamente aquela dificuldade, hoje está tudo bem tranquilo. E a gente tem que aproveitar esse momento, né? Primeiramente, uma boa noite a todos. Boa noite aos nossos companheiros de Pirassununga. Boa noite aos nossos companheiros de Porto Ferreira. Boa noite aos nossos companheiros que estão em casa, né? Inclusive do nosso estudo. Eu já falei para todo mundo, ó, só 7h30. Entra lá na página do Missionários da Luz e a gente vai dar sequência aos nossos estudos. Então, uma boa noite a todos e também boa noite aos nossos companheiros desencarnados. Tem muita gente que esquece deles, mas contar um negócio só para vocês que estão aqui. O pessoal de casa não precisa ouvir, não. Ouvi dizer que aquelas pessoas que fogem de algumas coisas, aí quando desencarnam, eles são trazidos para poder participar. Então, só para vocês, tá? Vocês não contam para mais ninguém, não, né? Então, é mais ou menos assim, né? Nós temos que aproveitar o máximo possível todas as oportunidades que aparecem, que surgem, e eu, com certeza, sou grato por ter sido convidado a participar aqui com vocês de mais essa festa, né? São 77 anos de Missionários da Luz em Pirassununga, e com certeza é um ponto de luz muito interessante em todos os lugares. Assim como a gente sempre diz, toda e qualquer religião ela tem exatamente a sua importância. O grande detalhe é justamente nós conseguimos compreender a tarefa de cada uma delas e principalmente compreender a nossa própria tarefa e a nossa missão. Inclusive, falando disso, nós gostaríamos, como a Cecília tocou no assunto, de relembrarmos rapidamente o nosso último encontro aqui, né? Onde tivemos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o verdadeiro sentido da vida. E será que depois daquilo alguém conseguiu encontrar um sentido para a própria vida? Será que mudou alguma coisa, Cecília, daquele período até hoje? Eu sei que você falou que ficou ali guardado o temazinho que faltou discorrer. Mas será que realmente mudou alguma coisa? Será que a gente conseguiu, nós que estávamos aqui naquela oportunidade, mudar alguma coisa na nossa vida? Será que conseguimos encontrar o sentido? Porque o objetivo de uma casa espírita, de uma igreja, assim como o objetivo da própria causa espírita, é exatamente dar a todos nós um sentido. Não é para apenas e tão somente cumprirmos determinados rituais, achando que nós já estaremos tranquilamente com a nossa vida resolvida e que, doravante, atingidos pela salvação, nós não precisamos fazer mais nada e nem despender nenhum tipo de esforço. Há uma necessidade de uma transformação da própria criatura. E essa transformação, ela vem exatamente através do conhecimento. Por isso, inclusive, que o ponto, podemos assim dizer, chave das nossas reflexões de como vencer o medo não passa por outro que não o capítulo 12 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é justamente sobre a perfeição moral. E vejam como que Kardec foi fantástico e espetacular juntamente com a espiritualidade, porque neste capítulo ele começa falando de vícios e virtudes.
depois ele fala de paixões, depois ele fala do egoísmo, depois ele fala justamente do conhecimento de si mesmo. E é exatamente nessa parte que nós vamos encontrar a questão 919 e 919A. Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conheça-te a ti mesmo. Então, não vai ser absolutamente nada diferente do que está exatamente escrito no capítulo onde nós devemos sempre buscar essa interpretação. O objetivo da criatura, ou o verdadeiro sentido da sua vida, é justamente encontrar a sua perfeição moral. Mas a gente vai voltar um pouquinho na nossa própria história. E voltar um pouquinho na história não tem jeito, né? A Cecília falou do livro aqui, só para mostrar para vocês o livro que eu trouxe aqui, que eu sei que quase todo mundo, né, tem uma certa dificuldade. Quem conhece as obras de André Luiz, existe uma certa dificuldade em ler esse livro. Mas não tem como nós, muitas das vezes, deixarmos de buscar o entendimento e a compreensão de toda essa questão, de todo esse processo evolutivo. Mas calma, a gente vai chegar lá. Mas falando ainda, só para nós fecharmos essa nossa introdução, sobre esse verdadeiro sentido da vida, e vocês vão ver no final que vencer o medo é um dos motivos de estarmos vivendo, tá? Quem nos diz isso é Joana de Ângeles. A gente falou naquela oportunidade, o verdadeiro sentido da vida, para mim, pode estar na fé. Outros podem dizer, não, o meu verdadeiro objetivo está justamente na caridade. A gente falou que muita gente acha, né? Opa, nós estamos aqui para praticar o bem, para praticar a caridade. Verdadeiro sentido seu, tá aí? Tudo bem. Outros vão achar, inclusive, que está na transcendência. Mas, ali, de uma certa forma, acaba sendo uma meta, um objetivo. Porque o verdadeiro sentido da vida está exatamente nessa busca incessante pela felicidade, como a Cecília disse na sua prece inicial, e, é claro, automaticamente na própria perfeição moral. Então, gente, baseados nisso, ou dentro de tudo isso, a despeito de ser um tema, vamos assim dizer, científico, porque a gente está falando um pouquinho de psicologia. Falar de medo, nós estamos falando de psicologia, mas a despeito de ser um tema, entre aspas, científico, de novo, qual que é a nossa base? A nossa base continua sendo o próprio Evangelho. E vou lá remetê-los ao Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32. O 32, muito conhecido, que eu já falo de antemão, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ponto. Mas por que eu gosto de citar o 31? O 31 ele é interessante porque é exatamente a introdução que João faz. Jesus virou para aqueles que estavam ali e que acreditavam nele. Para aqueles, inclusive, né, nas traduções lá, que criam nele, aqueles que acreditavam em Jesus. João fala dessa forma. E Jesus virou-se para aqueles que acreditavam nele. Conhecereis a verdade. Alguém pode estranhar, mas peraí, Jesus excluiu alguém? Não. Simplesmente, se nós não tivermos esta certeza e convicção de quem ele é, do que ele foi, dos seus próprios ensinamentos, o que a gente vai fazer com ele? Provavelmente aquilo que já fizeram um certo tempo atrás. Crucificá-lo. Aqueles que não crucificaram, vai fazer o quê? Deixa para lá, é mais um que está aí tentando mudar alguma coisa. Então, há essa necessidade de... Primeiro, nós temos essa certeza de que o conhecimento vai nos libertar. Se nós não tivermos, repito, não vai adiantar muita coisa. Ou, pelo menos, nós não atingimos aquele ponto do despertar. Isto é a mesma coisa que você dizer para uma pessoa que tem problemas, por exemplo, com vício. Se você vira para a pessoa e fala, você é viciado, sobre tratamento. Ela fala, não, eu não sou viciado. Vocês acham que ela vai buscar algum tratamento? Não. Por quê? Porque para ela não é interessante, não é importante. Na hora que eu quiser, eu paro. Não é assim? Não preciso de tratamento. Eu estou sob controle, ou eu tenho controle da situação. Muitas das vezes ele acha. Por isso que, também abrindo um novo parênteses, eu particularmente
Não sou muito fã daquela frase, né? Ah, nem Jesus agradou a todos. Para mim, ele agradou a todo mundo. Só que tem uns que vão demorar um pouquinho mais para perceber. E eu quero perceber o mais rápido possível, né? E diminuir o meu próprio sofrimento. Por isso é interessante essa introdução, esse trechinho que João traz justamente antes da frase do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o nosso ponto de partida ou a nossa referência é exatamente este. Mas não fica só por aí, não. Por quê? Porque nós também precisamos ver e entender os ensinamentos do Cristo como um todo. Lembram daquela outra passagem ou parábola que vocês vão encontrar nos evangelhos, que o próprio Cristo disse que não se coloca vinho novo e bom em odres velhos? Lembra? Pois é. Tem um momento, numa passagem, depois vocês peguem o livro Jesus no Lar, psicografia do nosso Chico, de Neio Lúcio, e tem no capítulo 3, Explicações do Mestre. E lá, Sara, que é justamente a esposa de Benjamim, que era um criador de cabras, ela virou lá, só abrindo parênteses para aqueles que não conhecem. Jesus no Lar é um livro de Neio Lúcio muito interessante para mostrar que aquilo que hoje é divulgado e difundido no Espiritismo de o Evangelho dentro do lar, Jesus já fazia naquela época. Tá? Naqueles momentos que ele pegava e se reunia na casa de um ou de outro, ali eles conversavam sobre o Evangelho e ele aproveitava as oportunidades para ensinar. É o Evangelho no lar que nós conhecemos. Então, Jesus, justamente reunido com todos eles, e Sara, a esposa de Benjamim, pergunta: mas, mestre, eu tô querendo saber como é que a gente faz para colocar essa boa nova em prática, porque ela é um pouquinho complicada. A despeito de todos os ensinamentos, eu ainda sou muito apegada, eu sou ciumenta. E esse tal de perdão, então, eu tenho uma dificuldade imensa de perdoar. Olha, lá na época de Jesus, ela questionando. E provavelmente é o questionamento de quase todos, né? E Pedro, já na mesma hora que está ali, já fala: não, mas isso aí precisa de boa vontade. Aí quando Pedro fala em boa vontade, a gente vai lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Pode o homem vencer as suas más inclinações? Ou se pode. Aliás, com o mínimo esforço, o que lhe falta é vontade. Então, olha, Pedro já pegou, não sei se ele já conhecia a doutrina, né? Porque, né, naquela época, não, só precisa de boa vontade. E aí tinha uma outra mulher lá, a esposa de Simão, falou: não, mas você precisa ter fé em Deus. E aí você vai conseguir superar essas dificuldades. E a gente ouvindo isso, parece que fácil, né? Ó, você tem boa vontade. Não, mas eu tenho vontade, eu quero. Ou, não, você tem fé. Ah, não, eu também tenho fé, então... E aí Jesus pega, deixou todo mundo falar, opinar, né? Como sempre, sabedoria em pessoa. E virou para ela e falou assim: ô Sara, qual que é a tarefa aqui na sua casa? O que vocês fazem? Não, a gente tem uma criação de cabras e principalmente a gente vende o leite e tal. Aí fala: qual que é a primeira providência ou a mais importante que você precisa tomar diante de todo esse serviço, dessas suas tarefas? Ela falou: olha, a primeira coisa, a vasilha que eu vou colocar o leite tem que estar limpinha. Se ela não tiver, bicho, aí vai dar problema. O leite vai azedar, vai estragar e a gente perde tudo. Aí Jesus falou: pois é, este é o grande problema. Por quê? Porque nós estamos, ou, vamos lá, vocês estão pegando os ensinamentos novos e colocando em odres sujos. E daí, o que acontece? Aí eu já abro um parênteses para já colocar nós na atualidade. Jesus disse: vai ter pessoas que são boas e maus ao mesmo tempo. Justos e injustos. Por quê? Olha, você colocou o ensinamento novo num recipiente velho, ele vai estar ali. Então tem hora que vai estar bom, tem hora que vai estar ruim, tem hora que vai estar estragado. E Jesus falou desse jeito: ó, então, vamos cuidar de mudar o vaso da alma para que os ensinamentos novos chegando, pronto, não vai ter problema de estragar. E foi exatamente isso que aconteceu. Já viu o quadro aqui? Desde a primeira revelação.
Ora, Moisés veio e trouxe os ensinamentos. A existência de um Deus único. Está lá, os 10 mandamentos. Sim, ótimo, perfeito. Mas espera aí, em que tipo de vasilhame foi colocado? Foi colocado no mesmo vasilhame de quando nós, recém-saídos do instinto, não tivemos, na utilização da razão, aquela mudança ou alteração para recebê-los. Nós, claro, diga-se, muitos conseguiram fazer, efetuar essa mudança e essa transformação. Então, o ensinamento chegou, ele caiu como uma luva. Deu certinho. Na segunda revelação, a mesma coisa. Aqueles que não estavam preparados receberam as informações. E quando você recebe informações e não se dá conta da sua grandeza, você vai ter, além de dificuldades de colocar em prática, você vai ter dificuldades, inclusive, de compreensão dos próprios ensinamentos. Você vai chegar e dizer, não, mas o que Jesus falou, ele era espírito perfeito, então para ele é fácil. Agora, para mim é difícil. Era o que Sara levantou, mas espera aí, eu não consigo. E Jesus julgou para ela, você lavou o vaso da alma para receber os ensinamentos? Ou você ainda está corrompida com... Vejam, quando ele fala dessa questão da própria corrupção dos vasos, a gente, aí sim, vamos aprofundar um pouquinho na própria questão, vamos assim dizer, eu falo científica, mas ela é bem abrangente. Vocês já tiveram oportunidade, várias vezes a gente falou aqui desses arquétipos que nós carregamos. O que são esses arquétipos? São aqueles comportamentos que nós adotamos, que a sociedade de alguma forma também nos passa e a gente não quer mudar, a gente não quer abrir mão deles. Aristóteles já ensinava sobre o silogismo. O que é o silogismo? Silogismo, inclusive, é uma forma que hoje muitas pessoas conseguem buscar até para estudar. Que eu tenho sempre uma premissa maior, eu tenho uma premissa menor e eu tenho uma conclusão. Vejam, como que, se vocês concordam, como que a nossa sociedade é e como se encaixa dentro dos ensinamentos do Cristo. Por exemplo, a sociedade julgou para nós, dinheiro traz felicidade. Aí eu venho e desenvolvo um pensamento, eu não tenho dinheiro. Logo, qual é a conclusão que eu chego? Não sou feliz. Um exemplo simples. Tá? A sociedade faz questão de julgar isso para nós. Dinheiro traz felicidade. Você pode ir lá nas propagandas e tal, você vê tudo. E aí você vê, poxa, mas eu não tenho dinheiro. Então, se a sociedade fala que dinheiro traz felicidade, eu não tenho dinheiro, logo eu não sou feliz. Isso é o quê? É nós permanecermos com o vaso sujo. Enquanto permanecermos com o vaso sujo, como ou quando nós vamos modificar a nossa forma de enxergar os ensinamentos? Isso, gente, é justamente a título de introdução. É uma introdução que nós estamos fazendo ao tema. E que, é claro, uma introdução que serve depois para muitos outros ensinamentos. Vejam, o que nós somos? Somos hoje, tranquilamente, talvez muitos aqui já tenham o conhecimento, vão dizer, somos espíritos que possuímos um corpo. Ótimo. E o que é o seu corpo? Já paramos para estudar o nosso corpo? Não, mas nós aprendemos, e inclusive o próprio Kardec vai desenvolver junto com a espiritualidade, lá na questão 917, nesse capítulo, Edson, que você falou aí, que a gente precisa deixar sobrepor a vida espiritual ao material. Sim, mas Kardec falou para você excluir a vida material? Não, só sobrepor. Mas, vou perguntar de novo, você conhece o seu corpo? Jesus falou do vaso da alma, e eu estou trazendo, inclusive, para o corpo, por quê? Porque diante desses arquétipos, ou desse próprio silogismo, ou da forma que nós temos de viver, nós trazemos tudo isso lá de trás, e a nossa alma, ou o espírito que é o comandante de tudo isso, e a gente não sabe controlar. Nós não sabemos controlar o nosso corpo. E por que eu estou falando isso? Gente, evolução em 2 mundos.
Quanto tempo levou para a espiritualidade projetar e preparar o nosso corpo para o que ele é hoje? Então, eu vou mudar um pouquinho a questão. Vou mudar a questão só para a gente falar do nosso comando central. Qual que é o comando central nosso? O espírito comanda o corpo através do quê? O espírito comanda o corpo através do cérebro. Tá? Para a gente ser assim, bem resumido, bem sintético, até para a gente não avançar muito por conta da hora. O nosso cérebro levou quanto tempo para ser projetado, trabalhado e para chegar ao momento que nós estamos hoje? André Luiz vai dizer que foi mais ou menos 1,5 bilhão de anos. Para começar, desde o desenvolvimento do cérebro reptiliano, que começou lá atrás, com os peixes, as aves. Porque depois, nos mamíferos, a gente já começou a mudar um pouco da nossa estrutura, desenvolvemos o sistema límbico, e aí o sistema límbico, por exemplo, já foi mais ou menos em torno de 400 milhões de anos. E o córtex, ou o neocórtex, é algo recente na nossa história, na nossa estrutura. E quando eu falo recente, alguns cientistas vão dizer coisa de 50 mil anos para cá. Tá? Outros vão falar em coisas diferentes. Mas, só para mostrar para vocês que esse neocórtex, ele surgiu para adaptar o princípio inteligente a um vaso onde ele pudesse, com a razão, dominar e controlar a sua própria estrutura. Onde nós estamos querendo chegar, Edson? Sim, onde nós estamos querendo chegar? O medo, assim como algumas outras emoções, são consideradas emoções básicas. E o que são emoções básicas? Emoções básicas nada mais são do que aquelas emoções que são provenientes dos instintos e que nos garante, principalmente, sobrevivência e preservação. Ora, quando o princípio inteligente teve as suas primeiras incursões no corpo, ele veio desenvolvendo todo este conhecimento para que ele pudesse chegar à fase da razão, passar a dominar e controlar, inclusive, os próprios instintos. E essas emoções básicas, principalmente a partir desse processo do desenvolvimento do sistema límbico, foi justamente para que ele pudesse, sentindo alguma coisa, ou ensaiar as suas sensações, para que ele encontrasse essa possibilidade de preservação. Então, o medo, a alegria, o nojo, a raiva, são emoções que nos ajudam a preservar e a sobreviver. Onde nós aprendemos isso? Livro dos Espíritos, terceira parte. Lei de conservação. A própria lei de destruição, que nada mais é do que uma transformação. E quando nós chegamos justamente neste ponto, racionais, estas emoções consideradas básicas deveriam deixar, ou melhor, a razão deveria controlá-las e não deixar-se controlar por elas. Este é o nosso, talvez, único problema. Nós somos dominados e controlados pelas nossas emoções, ou por essas emoções básicas. Por que isso acontece? Gente, vejam, o que eu falei para vocês? Coisa de 1,5 bilhão de anos. Sistema límbico, emoções, coisa de mais ou menos 400 milhões de anos. Veja, é muito tempo sendo dominados e controlados ou conduzidos por esses instintos. E há pouco tempo nós estamos, por isso que a espiritualidade fala, vocês estão mais próximos do começo do que do fim. Então é há pouco tempo que nós estamos utilizando a razão. Então este domínio e esses arquétipos que a gente está falando é algo até simples e natural. Talvez o pequeno e grande detalhe é que nós, eu vou até falar disso depois, mais à frente se der tempo, é que nós
preferimos, na grande maioria das vezes, ao invés de buscar o novo, ficar na zona de conforto. Porque o novo é justamente o quê? Toda essa transformação que a gente está falando. E o novo vai chocar a sociedade. Se você fizer alguma coisa diferente do que todo mundo faz, você vai chamar atenção. E opa, será que eu estou preparado para chamar atenção? Ou eu prefiro ficar na minha zona de conforto? E muitas das vezes, quando a gente choca o outro com os nossos comportamentos, a gente acaba, inclusive, criando alguns mecanismos de defesa do próprio ego para tentar disfarçar, para a gente diminuir aquele choque que a gente gera nas pessoas ou na própria sociedade. Gente, mas foi um choque que Jesus gerou na sociedade daquela época que está gerando até hoje. Por quê? Porque ele estava justamente buscando o novo, ou seja, o meu vaso está purificado para que eu receba conhecimentos e informações e toque a vida para frente. E vocês precisam fazer o mesmo. Vou repetir, é algo fácil e simples? Não, por quê? São milhões ou bilhões de anos que nós, princípio inteligente, ou vocês acham que vocês nasceram com a razão? Ah, não, Edson, não, essa parte aí não, isso aí não é na minha época, não. Eu nasci agora. Não, ninguém nasceu agora. O princípio inteligente estagiou em todos os reinos, justamente para aprender. Só que quando a gente passou nesse processo de desenvolvimento, principalmente destas emoções, a gente, como nós não tínhamos o neocórtex, vou abrir um outro parênteses, tá? Até para explicar rapidamente esse neocórtex. Nós temos... Pelo menos alguns vão dividir o nosso cérebro em duas partes, o arqueocórtex e o neo. O arqueo é o antigo. André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele no capítulo 3, A Casa Mental, ele divide em três partes. Nós temos o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Tá? Então, essas partes ali divididas, ele vai mostrar e falar, olha, o neocórtex ou o córtex frontal, ele está justamente lá no superconsciente, que é onde o seu cérebro trabalha, onde no seu cérebro estão todas as suas aspirações, principalmente espirituais e evolutivas. O seu consciente é justamente, ou ele representa, vamos juntar agora André Luiz com Joana de antes, ele representa o seu ego, que é para, nesta encarnação, o seu ego trabalhar com tudo aquilo que precisa, inclusive trabalhar com essas necessidades de vencer ou dominar e controlar as emoções, tá? Que é para que você possa ir modificando esse vaso. E é claro que a gente não pode perder o nosso patrimônio. Então a gente tem o subconsciente ou o inconsciente. Então o nosso cérebro tem essa divisão. O neocórtex, voltando a dizer, ele é novo. Como que funcionava na época dos instintos todo este processo? Ora, o cérebro pegava, quando um animal ele percebe o perigo, ele já vai reagir, a reação dele é muito rápida. Ela é muito rápida. Por que ela é rápida? Porque do tálamo até a amígdala, que são órgãos que a gente tem no nosso cérebro, essa comunicação, ela demora mais ou menos em torno de 12 centésimos de segundos. Nós, com o neocórtex, que é essa parte nova, onde a gente tem que desenvolver tudo isso, quando nós recebemos ou percebemos através dos órgãos de sentido qualquer necessidade de reação, nós ainda temos este percurso de 12 centésimos de segundo para poder fazer, e por isso que algumas respostas nossas são muito rápidas e muitas das vezes impensadas, mas nós temos também a possibilidade e a capacidade, já aí, do tálamo até chegar no neocórtex, são várias sinapses, e a gente gasta 30 centésimos de segundos para dar uma resposta. Então, agir com instinto e imediatismo, não preciso de muito. Por quê? 12 centésimos de segundo. E nesses 12 centésimos de segundo, como que vai ser a minha reação? A minha reação vai ser com base em todo o patrimônio que eu desenvolvi em todos estes milênios. Se eu vivi todos esses milênios simplesmente dando respostas rápidas e impensadas,
automaticamente a minha própria, aí vamos mudar já o tema e o livro. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, vai dizer, se eu estou acostumado justamente com isso, 80% das mensagens vão parar justamente ali e eu já vou dar a resposta. Os outros 20% vai para o neocórtex. Só que acontece, dependendo da resposta que eu dei, quando voltar a resposta de lá, pode vir um arrependimento junto. E dependendo do que for, eu posso gastar depois muito tempo para recuperar. Uma questão assim muito rápida, simples, um exemplo só para vocês entenderem. Lógico que não se aplica, eu gosto sempre de brincar, para muitas pessoas, porque nós não somos consumistas. Ninguém gosta aqui, gosta de comprar, né? Então, geralmente, quando você vê alguma coisa e tal, você fala, opa, gostei e tal, quero comprar. E qual que é o primeiro pensamento? Vou lá e compro. Só que você não pensa o porquê que você está comprando, para que você está comprando, se aquilo vai... E aí, boa parte das pessoas, depois de um tempo, se arrepende. Por quê? Porque aquela resposta que foi muito rápida não chegou até lá no ponto central, como Joana Dias nos ensina, né? Eu quero ou eu preciso? Então, quando chega lá, e aí depois você vê que aquilo não atendeu às suas necessidades, bate o arrependimento. Mas quando é algo assim, gente, é muito simples, tranquilo. Muito tranquilo. Agora, e quando é um caso, por exemplo, como estava para acontecer com o Chico e um companheiro dele que, saindo da casa da prece, já era de noite, e uma pessoa estava chegando justamente com uma arma para assaltá-los. O amigo do Chico, na mesma hora, opa, e agora? Geralmente, qual que é a nossa reação? O nosso instinto de sobrevivência, ele vai falar alguma coisa para nós. Só que o amigo do Chico fala, eu estava com o Chico. E se eu estava com o Chico, né? Ele falou, o que eu posso fazer? Estou com alguém do meu lado que vou comentar com o Chico. Logo quando ele comentou com o Chico, já preparando uma reação, o Chico falou, calma, não se preocupe. É só um companheiro nosso que está passando por problemas e dificuldades dentro de casa. O camarada se aproximou, o Chico falou, não, meu irmão, calma. Não faz isso não. Sua esposa e sua filha estão te esperando em casa. Tudo vai se resolver. Aí o cara parou, desarmou, pegou, guardou a arma, começou a chorar, falou algumas coisas que o Chico falou. Enquanto o amigo dele já estava preocupado, a resposta nos dois. O Chico falou, não, eu vou usar os 30 segundos que eu tenho, os 30 centésimos de segundo, levou até lá, depois trouxe e o comportamento foi diferente. Gente, já estamos quase chegando aqui no final e eu ainda estou na introdução. E o medo? O que é o medo? O medo nada mais é do que isso. De novo, uma emoção básica. Uma emoção básica que vem lá de trás. Nós precisamos de sobreviver. E não é só uma sobrevivência, também uma forma de nos preservarmos. Ora, a questão da preservação é muito simples, né? Alguém poderia vir aqui e continuar a palestra para mim? Eu vou me preservar. O medo não vai deixar eu ter uma... Não, continua aí, tá bom, Edson. Não, você terminou, então acaba. Vamos encerrar, não precisa de... Por quê? Porque isso é sobrevivência para mim, eu me preservar. Então, é o tipo de reação que o medo vai me proporcionar. Tá? Assim como de sobrevivência. Só que, de novo, cada um tem uma reação diferente. Mas eu poderia, né? Lógico, não é um seminário, então a gente não vai explorar muito. Mas se eu perguntasse aqui, quais são os seus medos? Cada um teria uma resposta. Talvez se eu perguntasse para vocês, qual é o seu maior medo? Muitos de nós teríamos uma dificuldade maior para responder. Porque nós não sabemos qual é o nosso maior medo. Nós temos os nossos medos. Nós temos os nossos receios. Sim, mas qual que é o seu maior? Então tudo vai depender. Por isso que Joana de Andes vai dizer, olha, boa parte desses medos tem causa na culpa inconsciente. Olha interessante, né?
E Joana de Ângeles, ela aborda muito essa questão da culpa. Então tem muita gente que tem medo, por quê? Porque lá no seu inconsciente traz algum tipo de culpa. Lógico, nós temos também a culpa no campo do consciente, mas ela explora mais a do inconsciente. Qual que é a culpa do consciente? É isso que nós estamos falando aqui. Ó, vamos fazer uma palestra agora, aquelas coisas que você já tem um medo, um receio normal. Ó, vem cá fazer uma prece aqui de abertura, de encerramento. Aquele medo consciente, ó, é algo simples. Mas tem muitas culpas que estão no nosso inconsciente que geram medo. Assim como, ela vai dizer, também tem muitos casos de culpa tóxica que gera este medo e a pessoa não consegue se mexer. Tem alguns casos que fica até mais grave, que se transformam em fobias. Tá? Mas o que é isso? De novo, é a emoção tomando conta de você e não você cuidando das suas emoções. Estou falando do medo, porque é justamente o tema, né? Como vencer o medo, mas que serve para toda e qualquer emoção básica, toda e qualquer emoção que nós temos. Por exemplo, gente, como que a gente reage com relação ao nojo? Às vezes você fala do nojo, que as pessoas ficam assim, mas peraí, o que o nojo tem a ver com... Gente, se vocês forem fazer o link, a ligação, o nojo é uma emoção que vai fazer com que nós desprezemos alguma coisa. Agora, tem muita gente que tem um nojo e começa a desprezar, inclusive, pessoas. O que é uma discriminação? O que é um racismo? Muitas das vezes proveniente dessa emoção básica que a pessoa traz, de novo, ó, em todas essas reencarnações anteriores que ela carrega consigo, seja através ou por causa de uma culpa, tá? Seja por qualquer outro motivo. Mas aquela sensação de nojo pode se transformar num desprezo. É igual a raiva. Olha, é algo normal, simples. Todos nós temos. Por quê? Porque nós ainda estamos mais próximos do começo do que do fim. A nossa estrutura física. Então, outro parênteses, quando vocês lerem lá no livro Céu e Inferno, já que você já passaram da primeira parte, até só voltar, tem lá, a carne é fraca ou a influência do organismo. O organismo, ele traz e gera influência para o próprio corpo. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de cérebro. Nós estamos falando de sinapses, nós estamos falando de o espírito, o princípio inteligente, comandar inclusive o corpo, que nós estamos chamando de vaso, onde nós estamos colocando os conhecimentos e as informações para buscar uma transformação, para chegarmos a uma perfeição. Então, muitas das vezes eu tenho e sinto essas coisas, como que eu trabalho com tudo isso? Inclusive, alguns estudiosos vão dizer, se a influência é do corpo, a gente pode perceber, sem nenhum demérito, só para a gente ver que o negócio é sem nenhum demérito. Se falar para vocês que Jesus sentiu raiva, vocês vão ficar bravos comigo? Vão me xingar? Ainda bem que alguns responderam que não. Ótimo. Como que a gente explica, por exemplo, aquele episódio dos vendilhões do templo? Sim, alguns, principalmente em Tefé, vão dizer, não, aquilo lá não aconteceu, aquilo lá eles colocaram... Bom, é umas coisas assim meio complicadas, né? Mas se você for analisar por esse prisma, veja, o que aconteceu ali? Jesus não poderia ter, naquele instante, justamente por conta dessa emoção básica, ter se indignado com aquilo que estava acontecendo? Perfeito. Agora, o que nós podemos dizer? Qual foi a resposta dele? Aí sim. Ele agrediu alguém, ele bateu alguém, ele depois... Porque o problema da raiva, por exemplo, é você ficar ruminando aquilo dentro de você, e aquilo se transforma em mágoa, ressentimento, em ódio, ponto. Por quê? Porque a emoção tomou conta de você. Mas, se você se indignar com alguma coisa, isso é normal e natural. Faz parte da nossa estrutura. Por quê? Porque também, como emoção básica, é uma forma de você aprender sobrevivência, preservação e tudo mais. Agora, eu preciso saber como que eu vou trabalhar, porque toda emoção básica é um aviso que nós recebemos.
assim como o próprio medo. O medo é um aviso que nós estamos recebendo. Um aviso de quê? Aviso que tem alguma coisa que está precisando melhorar. Quando nós falamos do verdadeiro sentido da vida, eu rapidamente falei para vocês do processo de estruturação da personalidade do ego, que Joana de Anjos aborda de forma fantástica. E nas necessidades básicas de sobrevivência, não sei se vocês se lembram, nós temos as necessidades de alimentação, segurança e satisfação pessoal. O medo está aí como uma necessidade básica de sobrevivência. Por quê? Nós sentimos muita insegurança. Mas repito, quando a nossa insegurança, o nosso medo está no campo do consciente, talvez é muito fácil e muito simples. Por exemplo, o medo de falar em público, opa, isso aqui está tranquilo. Mas quando ela está lá no inconsciente, é um pouco mais complicado e mais difícil de nós buscarmos um tratamento, que é a parte final da nossa exposição. Mas a segurança que nós precisamos buscar nesse processo de estruturação da nossa personalidade, porque nós não temos como fugir do ego. Por isso que eu particularmente não gosto de falar muito de egoísmo. Por quê? Porque o ego é algo normal e natural, todos nós temos. Nós só precisamos o quê? Aprender a trabalhar. O ego tem a sua função. Como diz Joana de Anjos, ele é o filtro da consciência. A consciência é o self. É tudo aquilo que eu estou o quê? Almejando. Mas se eu não passar pelo ego, opa, eu não vou conseguir chegar lá. Por quê? É a razão trabalhando para o seu desenvolvimento. Nós só vamos adquirir sabedoria dessa forma. Então, quando eu trabalho essa estruturação da minha personalidade, nas questões ligadas à segurança, não é segurança externa, como muitos pensam, mas é aquela capacidade que o eu íntimo tem de trabalhar com todas as situações. É esse tipo de segurança que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Não é só aquela segurança, não, eu vou mudar de país porque em outros países não tem violência, não tem... Você está simplesmente, mecanismo de defesa do ego, fugindo de uma situação. Você precisa aprender, e é isso que nós estamos tentando fazer. Então, enfim, como que nós podemos vencer o medo diante de tudo isso? Eu acho que nem eu preciso concluir, que vocês, todo mundo já deve ter concluído, né, o assunto. Lógico que nós temos que passar pelo campo do conhecimento, mas principalmente nós temos que conhecer primeiramente todo este processo e todo o mecanismo. E não simplesmente desprezar, nossa, eu tenho, vamos assim dizer, vou usar uma expressão aqui, só que porque está faltando mais, eu tenho uma Bíblia, quando as pessoas assim, mas não tem mais. Tudo nós vivemos, nós passamos por tudo isso. Não é simplesmente, a partir de agora, o Evangelho Senhor, eu tenho que amar e perdoar todo mundo. Gente, mas está lá dentro de você, não é assim. As coisas não são de fora para dentro, é de dentro para fora. Falar que você vai começar, a Sara Pedro falou, Jesus, eu estou me confessando aqui, eu não tenho condições, eu não estou preparado para perdoar, eu ainda sou ciumento, eu sou apegado. Nós somos. Então, o primeiro passo para nós vencermos alguma coisa é reconhecer que a gente tem aquele problema, aquela dificuldade. Se nós não reconhecermos, de novo, nós não conseguiremos vencê-los. Reconhecer o que você possui? Opa, então agora vamos conhecer como que funciona todo esse processo. Como é que é isso? E se a gente está falando de medo, peraí, qual que é o meu medo? Tudo bem que eu tenho vários, mas qual que eu quero vencer? Qual que eu quero trabalhar agora? Vamos ver, onde que está a causa dele? É importante. Tá? E aí, é claro, nós muitas das vezes vamos precisar de uma terapia. E eu costumo dizer, terapia com profissionais especializados, que eu não sei, dependendo do tipo, né? De culpa que você tem o que carrega, ou do que gerou todo aquele processo, tá? Ou eu vou buscar uma terapia no próprio Evangelho. Essa terapia do Evangelho é fantástica, é só pegar o livro Obreiros da Vida Eterna, a gente vai ter lá no capítulo 3º, né? O sublime visitante que ele vem. Todo mundo estava com um problema, queria saber como é que resolvia. Ele pegava, abria o pergaminho, abria o ensinamento de Jesus e lia. Está tudo ali no Evangelho. Só que é lógico, né? A gente já tem que ter um despertar para poder conseguir enxergar alguma coisa ali. Então, muitos de nós vamos ter essa dificuldade. Então, primeiro a gente tem que fazer, nós temos que descobrir, e depois a gente partir para esse processo de terapia. Só para citar rapidamente para vocês,
tem muitas coisas, muitos medos e fobias que não são só inconscientes ou de encarnações passadas. Pode ser dessa. Já falei aqui numa outra oportunidade para vocês, citando o livro da Cláudia Zacarias e Cláudia Carvalho, Prisioneiros da Infância. É livro de duas psicólogas, não tem nada a ver com espiritismo. Duas psicólogas que escreveu, lógico, tiveram a permissão, né, das pessoas envolvidas para poder relatar o caso, e uma delas, a pessoa tinha uma fobia, tinha um medo tremendo e ela não sabia. Ela tinha, inclusive, dificuldades de aceitar a mãe. Aceitar a mãe. Ela sentiu uma insegurança muito forte. E aí foi fazer terapia, lógico, que usamos todas as técnicas, não vamos entrar nesse mérito. Ela descobriu, ou os psicólogos descobriram, quando ela tinha, acho que 8 anos de idade, a mãe sempre levava ela para tudo quanto é lugar. A mãe nunca faltou na vida dela. Sempre, em todos os lugares. Aí teve um dia que a mãe tinha um compromisso urgente, não tinha como levar a filha, só me engano, não sei se era no balé, alguma coisa. Ela foi lá e explicou para a filha, filha, ó, você vai pegar o ônibus aqui, o ônibus que você vai pegar e tal. Explicou tudo direitinho para ela não ter nenhum tipo de dificuldades. Aí a menina pegou e foi, toda tranquila e segura. Aí chegou lá no ponto, enquanto estava esperando o ônibus, duas senhoras lá desavisadas começam a falar, nossa, que mãe desnaturada, como é que deixa uma menina dessa aqui sozinha para pegar um ônibus? E o que a menina fez? Ela colocou aquilo na mente dela. E aí ela começou a desenvolver lá dentro dela essa insegurança e que a mãe não gostava dela. E as psicólogas contam no livro. Depois, com 27 anos de idade fazendo tratamento, é que ela conseguiu vencer e superar aquilo. Para vocês terem uma ideia de como que realmente o medo, ele pode gerar, assim, inúmeros problemas e muitas das vezes várias encarnações. Ou melhor, qualquer emoção não trabalhada pode gerar um prejuízo que nós vamos gastar várias encarnações. Imagine esse exemplo que nós citamos aqui do Chico. Se aquele companheiro do Chico não tivesse com ele e, de repente, eu não sei qual seria o comportamento, tá? Se ele reagisse, poderia ter levado um tiro. Ou, se ele não reagisse, a pessoa também praticaria o furto ou o roubo. Gente, de qualquer forma, tem uma consequência ali que vai ter que ser paga depois. Agora, com a presença do Chico, qual é a consequência que ficou? Nenhuma. Olha para vocês verem como são as coisas. O Chico estava ali, ele conseguiu anular. Agora, qualquer outra pessoa que não tivesse esse comportamento poderia gerar um problema que a gente não sabe quantas encarnações para resolver. Tá? Então, assim funciona. Tem outro caso interessante, os companheiros lá que eles contam lá da Bahia, o Cláudio Sinotti e a Isis, trabalhando na Mansão do Caminho, elas falam também de uma mulher que tinha fobia, ela não entrava em elevador. Depois foi fazer um tratamento e tal, estou encurtando aqui só, foi fazer o tratamento e descobriu. Sabe por que ela tinha medo de elevador? O que é a função do elevador? Geralmente você entra e te leva um andar, né, de cima. Quando ela era pequena, o pai falava que mulher não era para trabalhar, que mulher não era para subir na vida, mulher era para ficar submissa ao marido. Ela desenvolveu aquilo, ela começou a desenvolver medo de altura, medo das coisas. Por quê? Porque ela achava que não podia progredir, não podia crescer. Veja como que a nossa mente é. A nossa mente, ela é algo assim tão fantástico e maravilhoso e ao mesmo tempo ela pode produzir cada coisa em nós. Outro exemplo simples. Quando vocês assistem filmes, todo mundo assiste filme falando, né? Não, isso aqui é só um filme. Assiste um filme de terror. Não, aquilo ali é só um filmezinho e tal. Ou vocês conseguem fazer isso, ou a mente de vocês consegue entrar ali dentro e sentir até os medos que os personagens estão sentindo. Por quê? A nossa mente é assim. Nossa mente não lê passado, não lê futuro. Nossa mente, ela vê o presente. E você vive aquela emoção. Então, qualquer coisinha vai entrar e ela pode produzir, sim, algo fantástico e, ao mesmo tempo, também catastrófico. Então, como que nós vamos vencer tudo isso? Conhecimento, havendo necessidade, fazer uma terapia e procurar. Nós encarnamos com qual finalidade? Questão 67 do Livro dos Espíritos deixa muito claro. Encarnamos com a função ou a missão de nos aperfeiçoarmos. Nós só vamos nos aperfeiçoarmos quando nós passarmos, e bem, pelas nossas
provas, e muitas das vezes provas e expiações. E o que são provas e expiações? Diante do que nós falamos, eu posso resumir para vocês. Nada mais do que o racional, conhecer as emoções, e o princípio inteligente, dominar e controlar completamente ou comandar completamente a sua própria vida, e não sermos comandados e controlados pelas nossas emoções. Não deixarmos ser também comandados e controlados pela própria sociedade, porque muitas das vezes a sociedade, ela impõe. Lembra lá do silogismo? Ela impõe. Se eu ficar apenas então somente ligado e vinculado a ela, eu vou continuar como ela. Eu preciso sair fora. Eu preciso provocar. Primeiro provocar em mim. E de alguma forma provocar até nos outros que estão à minha volta. É dessa forma, como diz Emmanuel, que os exemplos arrastam. Então, eu acho que nós já temos um pouquinho de material para refletirmos e, principalmente, vencer e superarmos não somente o medo, mas toda e qualquer emoção que possa estar gerando para nós algum tipo de prejuízo. E isso cabe e compete exclusivamente a quem? Somos dotados de livre-arbítrio. Ninguém vai fazer isso por nós. Essa estrutura que eu desenvolvi desde o início, eu, princípio inteligente, e lógico, nos primeiros passos eu fui conduzido pela espiritualidade. Quando eu chego na fase da razão, eu sou livre. Então as escolhas são somente minhas. A minha estrutura física, ela já vai responder a todos os estímulos que eu preciso para a minha sobrevivência. Mas, doravante, é justamente esse princípio inteligente que precisa atuar, encontrar o seu caminho e chegar à sua meta, que é a da perfeição. Espero que tenha auxiliados nessas reflexões. Espero, como eu gosto de dizer, que tenha gerado bastante dúvidas e perguntas. E espero que todos vocês também depois procurem as respostas. E por que não? Vamos transformar este vaso que nós utilizamos para que os conhecimentos e as informações novas, aliás, não tão novas assim, né? Só que Jesus veio já tem mais de 2000 anos. Então, que essas informações e esses conhecimentos possam encontrar um vaso cada vez mais puro e limpo para nós conseguirmos atingir o nosso objetivo. Muito obrigado a todos.